Boa noite, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar início no culto, louvor, adoração ao nosso Deus. Para isso, lendo o Salmo 126. Salmos 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Uma das coisas grandes que o Senhor fez por nós é de estar aqui nesta noite. E se estamos aqui nesta noite para render-lhe culto e adoração e louvor ao nosso Deus, é porque alguém plantou, alguém semeou a semente e o Senhor fez frutificar no nosso coração. Por isso é que nós estamos alegres. Oremos. Santo eterno Deus, bondoso Pai, nós te damos graças porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso que nós estamos alegres hoje, mais essa oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, para lhe render-lhe graças, louvor e adoração ao seu nome. Porque o Senhor é o único nosso Deus, digno de todo louvor, de honra, de glória e de adoração. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, até aqui nos ajudou. Agradecemos-te porque o Senhor tem misericordioso, o Senhor tem frutificado em cada coração a tua palavra, aumentando cada vez mais a fé em ti, na certeza de que o Senhor é quem rege a nossa vida, é aquele que nos guia, ilumina a minha mente, ilumina a nossa mente e nos aumenta cada vez mais a fé no Senhor, a nossa fé. Nós te pedimos a Deus nesta hora de adoração ao teu nome, que o Senhor conduza cada ato deste culto, que cada ato desse culto seja de adoração, louvor e honra exclusivamente para o Senhor dos Exércitos. O Senhor é o nosso Deus, único e suficiente Senhor. Obrigado por tudo, oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Continuando no louvor e adoração ao nosso Deus, cantando assim o hino de número 22.
Pareça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A recomendação a nós: temos cuidado, qualquer um de nós, de ter um coração perverso, que isso afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exaltai mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É momento de nós refletirmos, clamar a Deus, suplicar ao Senhor perdão, pedir a Deus que afaste de nós tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa comunhão com Ele, pondo assim em condições de prestar-lhe adoração ao Teu nome, de participar da mesa do Senhor. Para esta oração, eu peço o irmão Hércules que se dirija a Deus em oração de confissão de pecado. Senhor Deus, amado Pai, Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado, Senhor Deus, primeiramente, por estarmos hoje reunidos na Tua casa, Pai. Casa de oração, casa de comunhão com os nossos irmãos, Senhor Deus. Antes de mais nada, também queremos pedir perdão pelas nossas falhas. Hoje é um dia muito importante para a nossa igreja, um dia de celebrarmos a Santa Ceia, um dia de estarmos relembrando, Senhor Deus, este símbolo que deixastes para nós, Senhor Deus, que é de tão grande valia para o povo, Senhor Deus, que ama a Ti, Pai. Que se tenha em nós algum erro, algum defeito, Senhor Deus, algum problema, algum pecado que venha afastar-nos da comunhão contigo e com os irmãos, Senhor Deus, que seja desfeito agora.
que nossos corações sejam quebrantados, Senhor Deus, e que tenhamos arrependimento, Senhor Deus, perante a Tua palavra, perante o Teu conhecimento, Senhor Deus, que venhamos desfazer qualquer engano feito pelo inimigo, Pai, e que possamos cultuar e celebrar este dia tão maravilhoso que é para nós, Pai. Em nome de Jesus, guia este culto com mão forte, Senhor Deus, que somente o Seu Espírito fale através dos líderes, dos louvores e entre o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, pedindo e agradecendo por tudo. Amém. Agora é o momento de nós ofertarmos ao Senhor, com os nossos dízimos, as ofertas. Para isso, fazemos cantando o hino de número 62. Hino 62.
Obrigado, Senhor Deus, por estarmos mais uma vez aqui, louvando o Teu santo nome, Te buscando, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor, abençoe a vida de cada irmão aqui, Senhor. Aqueles que deram com carinho e amor, Senhor, que Você esteja abençoando as suas vidas, Senhor. Aqueles que também não puderam, o Senhor possa estar abençoando e enchendo o seu celeiro, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão aqui, de suas famílias, que o Senhor abençoe com trabalho, com fartura, esteja fortalecendo as suas vidas espirituais, abençoando cada vez mais, Senhor, para que possa ver a Tua casa, e se encher um pouco da Tua palavra, Senhor, e ter entendimento de Ti, Senhor, em seus corações. Esteja com o pastor, que vai trazer a palavra, que o Senhor está abençoando ele, para que possa trazer uma palavra que venha em encontro dos nossos corações, que possamos aprender e ter mais entendimento, Senhor, e levar para os nossos lares, Senhor, para os nossos entes queridos, familiares e vizinhos, Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, que lhe pedimos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Agora há pouco, falaram para mim, né, que estava sentindo falta do nosso pastor, até de ver ele sentadinho aqui. Aqui está ele sentadinho, mas agora vai levantar e trazer o recado da parte de Deus. Eu também estava sentindo uma falta de ficar sentadinho ali, depois levantar para trazer a meditação para os irmãos. E é com muita alegria que a gente volta depois desses dias de descanso. Irmãos, vamos voltar a Marcos capítulo 4. Obrigado. As criancinhas irão acompanhar. Quem é que hoje levará? A Kátia. Isso. Tem mais alguma criancinha aqui para acompanhar a Kátia? Ela já está ali na porta. Sarinha, você não, amor. Marcos, capítulo de número 4. Nós iremos ler os primeiros 20 versículos. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra,
logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Até aqui, meus queridos irmãos, vamos mais uma vez orar. Ó Senhor, Pai Celestial, como nós damos graças a Ti, por termos em nossas mãos, diante dos nossos olhos, as Sagradas Escrituras, que são a Tua palavra para nós hoje. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração de cada um de nós. E agora que estamos, mais uma vez, neste momento de culto, Senhor, confiantes de estarmos na Tua presença, através do nome santo de Jesus, nós rogamos a iluminação da nossa mente, dos nossos corações, para que a Tua palavra encontre em nós terra bem preparada, Senhor. Que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado, que Satanás se torne, Senhor Deus, completamente inoperante em nossas vidas, em nossos pensamentos, e assim, ó Pai amado, nós possamos frutificar no reino do Senhor, aqui e para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Em nosso último estudo aqui em Marcos capítulo 4, nós vimos que o nosso Senhor Jesus muitas vezes recorria a um método de ensino muito utilizado pelos mestres até o dia de hoje, que é o ensino através de parábolas. Parábolas são narrações de histórias ou de fatos que trazem para nós, através dela mesma, uma analogia daquilo que deve ser a nossa vida moral, a nossa vida espiritual. Os grandes mestres, quando querem transmitir algum ensinamento, alguma lição para a vida, muitas vezes se utilizam deste recurso. Então, num certo sentido, os ensinos de Jesus, registrados na Bíblia, eles são muito semelhantes quanto à metodologia, eles são bastante semelhantes com o de muitos mestres que nós vemos na história da humanidade, inclusive até nos dias de hoje. Mas há um sentido em que os ensinos de Jesus são inigualáveis. Jesus não pode ser apenas chamado mestre, ele é o mestre dos mestres, ele é o Senhor de toda a sabedoria, e o assunto do Senhor Jesus também é inigualável. Enquanto que os mestres muitas vezes nos dão assim parábolas que ensinam lições de vida, o mestre dos mestres está nos falando a respeito, está nos trazendo lições a respeito da vida eterna. Jesus está falando a respeito do reino de Deus. Então, todas as parábolas de Jesus, elas têm essa função de mostrar para nós qual é o caminho para o reino de Deus e como deve ser a nossa vida no reino de Deus. Por isso, é que o próprio texto aqui de Marcos capítulo 4 nos diz que as parábolas de Jesus são exposições da palavra de Deus, que são ensinos da parte do Senhor e que, por serem exposições da palavra de Deus, devem ser ouvidas com muita atenção. Porque se nós dermos ouvidos àquilo que o Senhor Jesus está falando, a palavra dele é poderosa para implantar em nosso coração, em nossa maneira de viver, de pensar, de falar, a presença do reino de Deus.
Então, hoje, meus irmãos, nós vamos considerar esta primeira das 4 parábolas que são ditas pelo Senhor Jesus, aqui em Marcos capítulo 4. A tão conhecida parábola do semeador. Essa parábola é contada por Jesus, ela é narrada nos versículos 3 a 9. E na medida em que nós vamos lendo, a gente percebe o poder da própria história. Ela como que desperta a nossa imaginação, não é? E ela tem como alvo mover o nosso coração a tomar certas decisões diante daquilo que Jesus está falando. E nós, à medida em que lemos, começamos a imaginar. Jesus diz: eis que sai um semeador, e por onde quer que ele vá, você consegue até ver na sua mente aquele homem com um bornal colocado do lado, cheio de sementes, andando pelo seu vasto terreno, e à medida em que ele vai andando, ele vai jogando sementes para todos os lados. Na antiga Palestina, não sei se ainda é hoje assim, mas eles tinham primeiramente o hábito de jogar as sementes para depois passar o arado e revolver a terra, não é? Então assim, na história que Jesus conta, esse homem está fazendo isso, e ele vai então semeando, jogando muitas sementes na medida em que ele caminha. Mas enquanto ele caminha, diz a história para nós, uma parte dessas sementes caiu na beirada do caminho. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de que eu gostava muito de fazer isso com minhas filhas. A gente ia para uma praça com um saquinho cheio de alpiste e ficava jogando assim na praça. E o que acontece? A gente vê logo a festa da passarinhada, não é? Assim, o que eu imagino à medida em que esse homem está jogando as suas sementes, é aquele bando de passarinhos também vindo e comendo logo aquelas sementes, de modo que elas, é claro, não iriam produzir nada. Outra parte, diz Jesus, caiu num solo que tinha terra, mas ao mesmo tempo havia pedras no meio dele. Um solo rochoso, diz o Senhor. Havia terra, mas era terra muito pequena, assim, na superfície. E ele diz então que essas sementes entraram naquela superfície rasa, começaram a germinar, nasceram aquelas primeiras plantinhas, mas logo em seguida o sol bateu e aquelas plantinhas não puderam mais crescer. Porque elas eram rasas, elas não tinham raízes em si mesmas. Outra parte, diz Jesus, caiu num lugar cheio de espinheiros. E da mesma forma, a sementinha penetra na terra, ela começa a crescer, só que os espinheiros eram fortes, eram bravios, e eles sufocam a palavra, de modo que ela não produz também. Outra, enfim, diz Jesus, caiu em terra boa. E aquela semente que caiu em terra boa, essa germinou, cresceu e produziu muito fruto. Depois, o sentido de tudo isso que Jesus está falando, ele mesmo explica nos versículos 14 até o 20. E ele diz que se você entender essa parábola, ela é a chave para você entender todas as outras. Bem, o que Jesus está dizendo para nós então aqui, segundo a própria explicação que ele nos dá? Primeiro, ele diz que existe um semeador, alguém que está lançando a semente. Por onde quer que ele passe, ele está lançando as suas sementes. Mais tarde, nos evangelhos, nós vamos ver que os primeiros discípulos de Jesus, os 12 apóstolos e todos os futuros crentes, todos eles terão a oportunidade de semear a semente também. Mas quando Jesus contou essa história, nas circunstâncias em que ele estava pregando, este semeador é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aliás, nós podemos dizer, num certo sentido, que em todas as épocas da história, sempre que tem alguém espalhando essa semente, é o próprio Senhor Jesus que continua a fazer isso. Porque ele diz assim nos evangelhos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós podemos dizer que até hoje Jesus continua semeando, mandando esta semente adiante, espalhando esta semente por todos os lugares do mundo.
Mas, voltando aqui ao contexto, nos evangelhos nós vemos esse semeador, o Senhor Jesus, semeando em todos os lugares. Nós o vemos pregando nas sinagogas, nós o vemos pregando às multidões. No caso aqui, ele estava à beira-mar e, como tinha muita gente, ele entrou num barquinho, ficou alguns metros distante da praia e começou dali a pregar. Até em lugares desertos, a Bíblia diz que Jesus reunia multidões para ouvirem aquilo que ele estava pregando. Jesus pregou junto ao túmulo de Lázaro, que havia morrido, e as pessoas ali acorreram, movidas pela curiosidade, movidas pela solidariedade, não sabemos ao certo, mas ali também ele aproveita para pregar a palavra de Deus. Jesus não somente falava às multidões, nós o vemos sentado à beira de um poço falando com a mulher de Samaria, nós o vemos certa noite falando com Nicodemos, nós o vemos falando com o jovem rico que queria conhecer o caminho da salvação. Isto é, Jesus falava a todas as classes de pessoas, homens e mulheres, pessoas ricas ou pobres, idosas ou crianças. Por onde quer que Jesus fosse, Jesus estava anunciando a palavra de Deus. E por que eu digo que Jesus estava semeando a palavra de Deus? É porque o próprio Jesus aqui no versículo 14 nos dá essa explicação. O semeador semeia a palavra. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Perdão, a segunda. A primeira existe um semeador. Este semeador é Jesus. A segunda, a semente é a palavra de Deus. Mais tarde, aqui em Marcos capítulo 4 mesmo, o Senhor Jesus conta mais outras duas parábolas, nas quais ele fala sobre o reino de Deus como uma sementinha. Uma semente que plantada, ela se torna a maior de todas as árvores. Jesus, nessas outras parábolas, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, está falando a respeito do alcance do reino de Deus, no sentido de que o reino de Deus, através da palavra de Deus, irá alcançar o mundo. Mas, nas três parábolas aqui, o Senhor Jesus faz essa comparação. E quando você pensa nisso, você começa a pensar numa sementinha, não é? A parábola do semeador fala do poder dessa semente, de germinar, de penetrar na terra e de frutificar. Agora, veja, a atenção que Jesus está querendo destacar aqui, a nossa atenção é para a abundância de frutos. Se a palavra cai em boa terra, ela há de frutificar. Eu quero, meus irmãos, destacar apenas duas passagens no Novo Testamento que falam para nós a respeito desses frutos. O primeiro fruto que eu quero mencionar é aquele que teologicamente nós chamamos de regeneração, ou doutrinariamente, se você preferir. Na primeira carta do apóstolo Pedro, que nós meditamos bastante no ano passado, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Pedro escreveu assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja, aqui o apóstolo Pedro está falando a respeito daquela grande transformação espiritual que aconteceu em nós, que lá em João capítulo 3, Jesus chama de novo nascimento, ou nascer do alto, ou nascer do Espírito. Aqui Pedro usa a palavra regeneração. O que é isso? É uma transformação tão grande na vida da pessoa que ouve a palavra de Deus, que muda o seu interior, que faz com que ela desperte espiritualmente. Jesus diz que quando isso acontece, é como se a pessoa tivesse nascido de novo. Claro que não nasceu novamente fisicamente, mas nasceu espiritualmente. Ora, como é que o Espírito Santo, que nos trouxe a vida nesse mundo, faz o novo nascimento acontecer em nossos corações? É através do poder da palavra de Deus. Assim como Jesus disse a Lázaro lá no túmulo: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscitou dentre os mortos, assim Deus faz com que aquele que ouve a sua palavra levante-se dentre os mortos espiritualmente e tenha nova vida. Agora, quando uma pessoa é regenerada, naturalmente
ou consequentemente, infalivelmente, produzirá um outro fruto na vida dela. Esse fruto é mencionado em Romanos capítulo 6, versículo de número 22. E a palavra usada ali é santificação. Versículo 22 de Romanos 6 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então veja, aqui de novo, o fruto da santificação, e o resultado será a vida eterna. Santificação aqui tem o sentido de crescimento espiritual. Imagina, por exemplo, um bebezinho, né? Eu estou ali olhando para o Daniel, filhinho da Rosana, e eu disse agora há pouco para ela, mas como esse menino cresceu? Está andando para lá e para cá. Ele nasceu faz quanto tempo? 2 anos? 1 ano e 2 meses. Já pensou se com 1 ano e 2 meses ele continuasse do mesmo tamanho que ele nasceu? O que você diria a respeito dele? Essa criança precisa de muito cuidado médico, não é? Da mesma forma, a Bíblia diz que nós não paramos na regeneração. A partir da regeneração, começa um processo chamado santificação, crescimento espiritual. Outra maneira de falar é crescer à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E à medida em que a gente vai crescendo, que esse fruto da santificação vai sendo produzido na nossa vida, então toda aquela outra sorte enorme de frutos mencionados no Novo Testamento vai se desenvolvendo. A cada dia, a nossa mente deve ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Não nos conformamos com este mundo, mas somos transformados pelo poder da palavra. O nome disso é arrependimento, é mudança de mente, é ser transformado, é deixar os pensamentos antigos para trás e, como diz o apóstolo Paulo em outro lugar, ser nova criação a cada dia, tudo se fazendo novo. É crescer na fé, é amadurecer na fé, é produzir o fruto do Espírito, de alegria, paz, paciência, perseverança e todas aquelas outras coisas boas que diz o Novo Testamento, que trazem glória para o nome de Deus na nossa vida. E então, assim, a gente pode comparar com uma sementinha qualquer. Imagine, por exemplo, uma semente de laranja. Você pega uma sementinha, coloca dentro da terra, e aquela sementinha se parte ali dentro, e ela começa a lançar raízes, ela brota, ela germina, ela cresce, e no tempo próprio, na estação própria, ela produz um monte de outras laranjas. E dentro de cada laranja, o que tem? Um monte de sementes também. E aquelas sementes vão se multiplicando, e multiplicando, e multiplicando. Jesus diz que assim é a palavra de Deus. É uma semente poderosa para produzir muito fruto. O semeador é Jesus. A semente é a palavra. E os solos? Os solos, diz Jesus para nós, que são os nossos corações. Isto é, solo, aqui na história que Jesus conta, são todas as pessoas que estão diante do Evangelho, a quem o Evangelho está sendo pregado. E aí Jesus diz que existem diferentes tipos de solo. É por isso que desde o capítulo 1 ele está pregando a aqueles que creem e a aqueles que não creem. Há aqueles que creem um pouco, mas não creem o necessário, o suficiente. Há aqueles que ficam entre uma coisa e outra. Então Jesus aqui, ele explica como é que é o coração, possivelmente os corações de todos aqueles que são confrontados com a palavra de Deus, ou que são, digamos assim, em cujas vidas é semeada a palavra de Deus. Primeiramente, Jesus diz que existem os ouvintes descuidados. São aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem. Versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Quando eu penso nisso, eu gosto de me lembrar de quando eu era menino, lá perto de casa, tinha uma praça, e um dia a prefeitura foi lá e fez uma reforma muito grande,
Ficou bem simples, mas muito bonita a praça. Eles colocaram um belo gramado na praça inteira. Em volta da praça, era uma rotatória, né, de avenidas ali. Em volta da praça, do gramado, eles colocaram aqueles arcos de metal, pintaram de verde, ficou um negócio muito bonito. Colocaram muitos bancos ali na praça, para as pessoas descansarem à sombra das árvores. Só que era assim, se você estivesse de um lado da praça e quisesse ir para o outro lado, você tinha que dar a volta pela calçada. Aí você começa já a adivinhar o que foi que aconteceu. Tinha gente que não queria dar essa volta para chegar do outro lado da praça. Então eles começaram a cortar um caminho em cima da grama. E o resto você já sabe também. Daí a alguns meses, aquela grama que era pisada pelas pessoas, morreu. E o solo ficou compacto, o solo ficou duro. E se você jogasse ali alguma semente de grama, o que iria acontecer? Os passarinhos veriam logo e comeriam aquela semente. Jesus diz que tem muitas pessoas cujo coração é exatamente da mesma maneira. Existem pessoas que você semeia a semente na vida delas, mas enquanto a semente está sendo semeada, porque ali ele não encontra uma terra fofa, logo, logo vem Satanás e tira aquela palavra que estava sendo semeada. Eu fico imaginando, meus irmãos, enquanto Jesus pregava, ao mesmo tempo, havia muitas pessoas com o coração tão endurecido que o diabo já vinha e pegava a palavra que ele estava semeando. O que faz o coração do ser humano ficar endurecido? Nós lemos no início do culto, lá em Hebreus capítulo 13, onde está escrito assim, capítulo 3, versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado é que engana o ser humano e faz com que o seu coração se torne duro para com as coisas de Deus. O pecado engana e endurece o coração. O pecado diz que o mal é uma coisa boa e que o bem é uma coisa má. O pecado inverte os valores, inverte os princípios, inverte a palavra de Deus. Se Deus diz, olha, isso daqui é proibido, o pecado diz assim, não é tão ruim assim não. Se você cometer esse pecado, olha que vantagem você vai levar. E com isso, então, o pecado desvia as pessoas da palavra de Deus. Ele se apresenta como algo que vai trazer felicidade. Ele se apresenta como algo que vai trazer alegria. Mas o salário do pecado é a morte. Às vezes, a gente ouve mais ou menos assim, ou a palavra de Deus te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra de Deus. No caso aqui, desses corações que são como solo endurecido, o pecado os afasta da palavra de Deus. Então Jesus diz, tem coração humano que é desse jeito, é como um solo endurecido, que ali o diabo faz o seu trabalho. E a semente não produz o seu fruto. Mas também há um outro tipo de ouvinte, diz o Senhor Jesus, aquele que nós poderíamos chamar de superficiais. Existe o ouvinte desatento e existe o ouvinte superficial. O que é o superficial? Versículos 5 e 6. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Havia terra naquele solo, mas qual o problema daquela terra? Em cima de rochas. Eu me lembro quando eu me mudei lá para Pará de Taipas, eu vi a pedreira, eles estão fazendo o rodoanel lá, faz um bom tempo, não é? Então eles estavam trabalhando lá no rodoanel e eu via eles então destruindo extensões grandes de árvores, né? de plantas e coisas assim, e eu ficava muito bravo. Onde é que já se viu tanta destruição da floresta nativa? Aí alguém me explicou, não pastor, essas árvores aí, essa terra aí, não tem meio metro de altura,
É tudo superficial, por baixo só tem pedra. Então eles estavam quebrando as pedras, né? É um solo parecido com esse aqui que Jesus está falando. A terra é pouca, a terra é rasa, e então a semente começa a penetrar, logo vêm as plantas, mas acontece que a raiz não pode ir muito longe. A hora que bate o sol, essas plantas morrem, são de pouca duração. A explicação está nos versículos 16 e 17. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Um dos ensinamentos mais encorajadores que nós temos na Bíblia, um dos ensinamentos mais fortalecedores que nós temos como discípulos de Jesus, consoladores mesmo, é que Jesus nunca nos deixará sozinhos em nossas tribulações. Ele diz: eis que estou convosco, o Espírito de Jesus está conosco. Agora, isso é muito necessário saber, porque, meus irmãos, a vida cristã é uma vida na qual nós não estamos ainda experimentando o reino de Deus na sua plenitude. Ainda estamos vivendo num mundo em que existem males. Estamos vivendo num mundo em que existem corações endurecidos. A própria parábola é um testemunho disso. O crente, ele está vivendo aquilo que John Stott chamou de contracultura cristã. A cultura do mundo está indo para um lado, mas o crente, ele está na contramão da história, não é? Os pensamentos dele são diferentes. E isso traz oposição da parte do mundo, e isso traz conflitos para o cristão. Além do que, o próprio crente ele experimenta dentro do seu coração muitas angústias por causa do seu compromisso com a palavra. É a tentação do pecado, a tentação das tribulações, como diz o apóstolo Paulo, as coisas interiores e as coisas exteriores que nós temos que enfrentar a cada dia. Ora, Jesus nos encoraja a suportar todas as dificuldades com alegria no coração, porque ele diz assim: olha, quando estiverem perseguindo vocês por causa da palavra, lembrem-se que fizeram a mesma coisa com os profetas do passado, com aqueles que foram antes de vocês. Vocês estão em boa companhia. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: nós nos alegramos até nas próprias tribulações, porque as tribulações fazem de nós gente de caráter maduro, fazem com que nós sejamos pessoas experientes. Como eu disse hoje cedo, né? Assim, tem aquele ditado: firme igual gelatina. O crente não é firme igual gelatina, ele é firme de verdade. Ele é uma pessoa cujas tribulações fazem com que ele cresça. As perseguições, as dificuldades, as tentações, as lutas espirituais, longe de fazerem o cristão uma pessoa derrotada, fazem com que ele fique mais perto de Jesus, porque a cada dia ele está se preparando para o céu. Mas não é todo mundo que entende dessa maneira. Existem aqueles que pensam que evangelho não pode falar de sofrimento, porque evangelho é uma vida de vitória, de alegria, de sucesso segundo o mundo. Então há pessoas que pensam mais ou menos assim: bem, ter riquezas materiais é dom de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter riquezas materiais. É claro, meus irmãos, que riqueza material é dom de Deus. Aliás, tudo que é dádiva perfeita, diz Tiago, são dons do Senhor. Mas nós não temos todos os dons de Deus na nossa vida, não é mesmo? Não são todos eles igualmente distribuídos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, muitas vezes a falta de riqueza espiritual é uma característica daqueles que, a falta de riqueza material é uma característica daqueles que andam com Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele diz que se alguém quiser me seguir, entenda uma coisa: as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, existem aqueles que pensam assim: não, se eu for crente,
eu tenho que ser, por exemplo, um empresário bem-sucedido. Com 20 e tantos anos, eu já sou uma pessoa que tem tanto dinheiro no banco, eu sou cristão. Irmãos, não é assim que funciona. Não é isso que a Bíblia diz. Agora, se uma pessoa, ela pensa que para ser crente, ou se ela for crente, ela terá necessariamente bens materiais, ela está se enganando. E então diz Jesus, vêm as tribulações, vêm as perseguições por causa da palavra, e essa pessoa, essa semente, morre por causa dessas dificuldades. Há um outro tipo de ouvinte, diz Jesus também, os ouvintes inconstantes. O que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa de coração dividido. Uma hora ela está mais firme, uma hora ela está mais mole. Uma hora ela está amando as coisas de Deus, se dedicando tal. Outra hora ela está cuidando das coisas puramente materiais. Jesus fala a respeito disso no versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Versículos 18 e 19 é a explicação. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Eu quero chamar a atenção da palavra concorrendo no versículo 19. As coisas concorrendo sufocam a palavra. O que é concorrer? É competir. O que Jesus está dizendo é que há uma competição pelo coração do homem, entre as coisas materiais, entre as coisas desse mundo e as coisas do reino de Deus. E nós não podemos servir a dois senhores, porque se nós formos servir a dois senhores, diz o Senhor Jesus, o nosso coração fica dividido. E um coração dividido, ele não está colocado nas coisas do céu. Nós não podemos, então, servir a Deus, diz o Senhor Jesus, e a Mamon, a Deus e as riquezas. Agora, meus irmãos, não devemos pensar que somente uma pessoa que tem muitos bens materiais é que ama as coisas desse mundo. Eu quero dar um exemplo para vocês. Em João capítulo 6, eu peço que os irmãos abram, por favor, lá em João capítulo 6, versículo 6, onde nós temos um exemplo muito forte, um exemplo real, daquilo que Jesus está contando para nós na parábola. Então, João capítulo 6, versículo 60, está escrito assim. Obrigado, Bruno. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Agora o versículo 66 e 67. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? O contexto aqui de João capítulo 6, meus irmãos, está nos explicando que havia muita gente seguindo Jesus. Isso porque Jesus havia multiplicado os pães. E então as pessoas disseram assim, olha, esse é o rei que nós estamos precisando, ele vai solucionar o problema da fome. Então um monte de gente começou a seguir Jesus. No dia seguinte, não achavam Jesus, logo estavam atrás dele, mestre, está todo mundo te procurando. E Jesus começou a dizer para eles, vocês estão me procurando porque eu multipliquei os pães. Vocês mataram a fome e agora querem de novo. E ele começou a dar um discurso que eles não queriam ouvir. Jesus disse para eles, trabalhem, mas pelo pão da vida eterna, que o Filho do Homem dará para vocês. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, herdará o reino de Deus. E foi por aí. E à medida em que ele falava, as pessoas foram simplesmente se desanimando com o discurso de Jesus. Eu pensei que ele fosse multiplicar os pães de novo. Não é isso que ele está fazendo? Aliás, ele está dizendo para a gente comer do pão para a vida eterna. Que pão que é esse? E aí, então, chega no versículo 60, muitos discípulos ouvindo isso dizem, que discurso pesado. Quem é que pode suportar? E deixam de seguir Jesus.
Mas você viu a reação de Jesus? Jesus não diz assim para aqueles que estão saindo: oh, peraí, vem cá. Eu vou tornar as coisas mais fáceis para você, não é? Eu estava brincando, era só para te testar. Não, Jesus não faz isso. Jesus se volta para os 12 e pergunta: e vocês também querem ir embora? Porque, meus irmãos, seguir a Jesus não é uma questão de você obter bens materiais e de você poder servir a Deus e as coisas deste mundo ao mesmo tempo. Jesus tem que ser o dono do teu coração. Jesus tem que estar dirigindo a tua vida. Porque uma pessoa dividida entre dois senhores, o que ele diz aqui? Não frutifica, não produz as coisas do reino de Deus. Quereis também retirar-vos? Porque Jesus, ele nos ensina na sua palavra que se alguém quer segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e dia a dia os siga. E ele não quer ter com ele pessoas indispostas a sacrificar-se por causa dele. Por último, Jesus diz: há ouvintes atentos. O que são os ouvintes atentos? São os que foram semeados em boa terra. Versículo de número 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Eu acho muito interessante a gente ler também o texto paralelo de Lucas, onde Lucas esclarece um pouco mais para os seus ouvintes gentios. Lucas capítulo 8, versículo de número 15, está escrito assim, palavras do Senhor Jesus: o que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Quer dizer, a palavra é lançada ali, mas o diabo não vem e come. A palavra é lançada ali, mas a terra não é superficial. A palavra é lançada ali, só que essa terra, esse coração, não é inconstante. Ao contrário, esse coração recebe a palavra com bondade e retidão. É uma terra que foi revirada. É uma terra que os espinhos foram tirados, que os pedregulhos foram lançados fora. É uma terra que foi arada, adubada, renovada, bem regada. É uma terra que, então, produz frutos. Primeiro, o fruto da regeneração. Logo em seguida, da santificação. E todos aqueles frutos que são resultados deste outro. Vai crescendo. E na estação própria, como diz a palavra, ela vai produzindo todos os frutos do Espírito, até que chegue o dia da colheita. Concluindo, meus irmãos, o fim desta história, o propósito dessa história, é mostrar para nós o poder da palavra de Deus, quando ela encontra um coração preparado. Primeiro, Jesus disse que a palavra, até o final dos tempos, estaria sendo semeada em todo o campo do Senhor. Como é que diz o Salmo 24? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A terra a semente é para ser pregada, ser espalhada no mundo inteiro, para todas as pessoas, de todas as idades. Interessante, não é? A Bíblia não diz mais ou menos assim: olha, vamos fazer uma igreja para ricos, vamos fazer uma igreja para pobres. Todos precisam da palavra de Deus, todos os seres humanos. Cada vez que o evangelho é pregado, em qualquer lugar, em qualquer língua, de qualquer método tecnológico, existe uma coisa que é certa: aquele que prometeu, eis que estou convosco todos os dias,
continua pregando a sua palavra. Segundo, essa sementinha, ela é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho regenera, o Evangelho santifica, ele produz o reino de Deus no coração daquele que a recebe inteiramente. Mas para que produza bom fruto, esta semente, ela precisa cair em solo bem preparado. Eu gostaria de fazer 2 aplicações gerais para nós nessa noite. E para essas 2 aplicações eu gostaria de citar o profeta Oséias, capítulo 10, versículo 12. E ele usa uma metáfora muito semelhante. Então, diz o Senhor assim, em Oséias capítulo 10, versículo 12. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Primeira aplicação, meus irmãos, é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha, e Ele virá. E quando Ele vier, a justiça vai dominar a terra inteira. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os reinos deste mundo ainda não estão experimentando a plenitude do reino de Deus. Mas Apocalipse diz, os reinos deste mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo. Enquanto Jesus não vem, é tempo de nós nos prepararmos. É tempo da gente preparar o coração. É tempo de buscarmos o Senhor. E é tempo, então, de preparar o coração para a vinda dEle. Por isso ele diz aqui, are o tempo, o terreno que está parado, que está lá em repouso. Revire a terra, afofe, tire as pedras. Não seja como aqueles cujo coração está tão endurecido que a palavra é semeada e não produz nada, porque o diabo vem e leva logo embora. Irmão, não deixe qualquer pecado fazer separação entre Deus e você. Não deixe que qualquer pecado... Alguém já disse uma vez que Satanás ele trabalha como se fosse com um pé de cabra ou uma cunha? Já aconteceu de você usar uma cunha para abrir uma brecha em alguma coisa? Você só coloca a pontinha da cunha, não é? E depois usa o martelo. E aquela cunha vai abrindo tudo. Às vezes um pecadinho de nada. Um pecadinho de nada. É uma cunha. É um instrumento de Satanás para fazer o inferno acontecer na vida de uma pessoa e separar ela da presença de Deus. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe que o engano do pecado engane o teu coração. Segundo, não permita que o solo do seu coração seja raso, superficial. Não seja, se os irmãos me permitem a expressão, um crente meia boca. Quando eu era recém-convertido, eu escutei uma frase que dizia mais ou menos assim, existem aqueles que são crentes para chuchu, e existem aqueles que são crentes chuchu. Qual a diferença entre um e outro? É que o chuchu, ele pega o gosto da panela que você tiver. Faz um chuchu com carne moída, ele vai pegar o gosto da carne moída. Se você colocar com linguiça, ele vai pegar o gosto da linguiça. E tem crente que é assim, ele pega o gosto do ambiente que ele está. Onde quer que ele esteja, o ambiente é que contamina ele. E existem aqueles crentes que são crentes firmes. Não seja um crente raso. Tozer disse que a vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha. O teu coração é um campo de batalha. Terceiro, não seja também como aquele terreno espinhoso, aquele terreno cheio de preocupações com as coisas desta vida, de querer as coisas desta vida, de amar as coisas desta vida, porque isso faz com que a palavra fique sufocada na vida de uma pessoa, e ela também não produz fruto.
Primeira coisa, então, seja uma terra boa. Revira o teu coração. Tem pedra para tirar? Tira. Tem pecado para confessar? Confessa. Tem amores dos quais você precisa se desfazer? Se desfaça. Jesus é mais importante do que qualquer coisa que essa vida possa oferecer, do que qualquer outra pessoa que esse mundo possa ter. Jesus acima de todos. E uma última aplicação. Semeie essa palavra. Sim, tem muito solo duro por aí. Tem muito solo espinhoso por aí. Mas também tem muita terra boa. Tem muita terra preparada. E confie numa coisa: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqueles que plantam, colherão. Que assim seja, até que o Senhor venha. Amém. Eu quero convidar os nossos irmãos presbíteros, nosso irmão Ernesto, Carmo e Genésio, por favor, tomem seus lugares conosco à mesa, a fim de repartirmos à igreja a ceia do Senhor. Tá meio... Pode colocar, viu? O Senhor Jesus nos ensina o apóstolo Paulo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos em obediência, uma obediência de fé e de agradecimento e de alegria em nosso coração, participar agora da mesa do Senhor. Como diz a Escritura, cada vez que nós participamos desta mesa, estamos falando da morte de Jesus pelos nossos pecados. É uma maneira de nós, inclusive, semearmos a palavra de Deus. Além disso, diz a Escritura, quando nós estamos comendo e bebendo deste cálice, nós estamos anunciando que o Senhor virá. Vamos, meus amados irmãos, assim ouvindo a palavra de Deus, fazer aquilo que a Escritura também diz, quando exprime-se dessa maneira: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mais tarde o apóstolo Paulo explica melhor: examinai-vos a vós mesmos, se estais na fé. Examinar-se a si mesmo significa: creio que Jesus morreu por mim, creio que o sangue precioso de Jesus me purifica de todo o pecado, creio que Jesus me torna digno desta mesa, e na medida em que eu me examino e vejo que estou na fé, que realmente eu sou um cristão,
que eu confesso os meus pecados ao Senhor, então o Senhor Jesus, Ele mesmo, me faz digno de assim participar. Então, meus irmãos, oremos agora e nos aproximemos da mesa do Senhor. Senhor, nosso amado Pai Celestial, esta mesa, ela nos foi dada pelo Senhor. Quando Jesus, ali na cruz, deu a sua vida, deu o seu sangue precioso em substituição ao castigo que nós merecíamos. Agradecemos ao Senhor pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E pedimos ao Senhor que ao participarmos do Teu Evangelho representado na Santa Ceia, nós estejamos a cada dia preparando mais e mais o nosso coração, não somente para receber Tua Palavra todos os dias, mas também para receber o Senhor Jesus na sua vinda. No nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Ministrando em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar todos os irmãos aqui presentes, membros desta igreja ou de outras igrejas evangélicas que estejam em plena comunhão com as suas igrejas, a participarem agora do pão que será levado aos irmãos pelas mãos dos nossos irmãos presbíteros Genésio e João. Algum dos irmãos não recebeu o pão, por favor, queira manifestar-se. Em nome do Senhor Jesus.
Convido todos os que participaram do pão a que participem agora do cálice, que será servido aos irmãos, pelas mãos dos irmãos presbíteros, Ernesto e Carmen. Se porventura algum dos irmãos foi omitido no distribuir do cálice, por favor, queira se manifestar.
esse ato de adoração ao Senhor. Para isso, nosso irmão presbítero quer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos imensamente gratos, ó Deus, por este momento, ó Deus, por essa hora, por esse dia, ó Deus. Estamos aqui na tua casa, ó Deus, para nos louvarmos e agradecer o teu nome. Estamos gratos por essa semana, ó Deus, que passou, e te pedimos nessa que se inicia, ó Deus, que o Senhor possa estar novamente cuidando de cada um de nós, que nada de mal venha acontecer com nenhum dos teus filhos, ó Pai. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos, agradecendo em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e cantar o hino número 148.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém.